parótida, né? Isso ocorre, na verdade, pela falta de vacinação, a vacinação contra a cachumba. A transmissão desse vírus ocorre por gotículas de saliva da pessoa doente. Então, é fácil a transmissão. Isso ocorre nos dias que antecedem e nos dias depois do início dos sintomas. Quer dizer, antes do indivíduo ter os sintomas, ele já pode estar transmitindo o vírus. Os sintomas aparecem mais ou menos 15 a 20 dias depois do contato de uma pessoa para outra. E inclui, além do crescimento da glândula, febre, dor de cabeça e dor no corpo. E pode ocorrer também complicações. A mais conhecida é a orquite, que é a inflamação no testículo. Mas existem complicações graves da cachumba, como surdez, meningite. Então, depende muito da imunidade da pessoa, da resistência da pessoa. Não existe tratamento para cachumba. A melhor prevenção, como eu falei inicialmente, é a vacinação. Existe uma vacina dada na infância chamada vacina tríplice viral. Ela protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. São dadas 2 doses, uma com 12 meses, quer dizer, 1 ano, e outra com 15 meses, tá? No 15 meses, normalmente é dado não a tríplice, a quádrupla, que inclui também a varicela. Está disponível nas unidades de saúde pelo SUS para as pessoas também que têm mais idade, até 49 anos. Então, mesmo quem não foi vacinado na infância, pode, na idade adulta, ser vacinado. Nos locais em que você tem surto, é muito comum ser feita a chamada bloqueio de vacinação, ou vacinação de bloqueio, em que as pessoas que tiveram contato próximo são vacinadas para tentar reduzir o risco, né, de que essas pessoas adquiram a cachumba. Então fica o alerta, né, de que está havendo isso e tomar cuidado sendo vacinado. Bandeirantes, a rádio que cuida da vida da gente. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma Congressos agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Bom dia a vocês. Hoje eu estava dizendo aqui pro pessoal que eu dei umas de Rose. Eu estava aqui fazendo as minhas coisas assim, de repente, Lucas Pessoa, cadê você? Aí não deu tempo de passar batom. Pois é, tô desagradando Rosemaria. Mas muito bom dia a todos vocês nesse dia 20 de outubro de 2021. Caramba, tá frio, hein, moçada? E vocês que estão aqui sintonizados na Rádio Bandeirantes de Campinas, acompanham a partir de agora Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação da Rose Guglielminetti e minha, Zezé de Lima. A mesa do som é do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber e do Lucas Pessoa. A gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e no Facebook e YouTube. No YouTube, o endereço é youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook são 2. facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Band+. Dá para participar e fazer o programa junto conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 19 971021493. 971021493. Rose, muito bom dia. Bom dia, Zezé de Lima, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Gente, vocês perceberam que a Zezé adora ficar me entregando aqui no programa, né? É que eu sou uma pessoa que eu tento ser pontual, às vezes é super pontual, mas eu não consigo. Então eu tô aqui na frente da câmera, mas eu fico com o computador ligado, e aí depois, de repente, olha, 10 horas, meu Deus, tem que correr, entrar rapidamente no aplicativo. Mas eu juro que eu ainda vou conseguir ser pontual, viu, Zezé? É difícil. Não, geralmente eu fico assim, eu boto na cabeça e dá 5 minutos, eu reservo esses 5 minutos para eu esperar, entendeu? E fico esperando, falo, não vou fazer nada. Mas hoje eu comecei a fazer as coisas para o Bastidores na TV, sabe, mandar Skype, essas coisas assim, lauda e tudo mais, e aí a cabeça avua.
E foi isso que aconteceu. Não... É muita coisa, né, que a gente faz ao mesmo tempo. Mas, Zezé, você sabe que eu sei que a gente, daqui a pouco nós vamos ter entrevistado, que hoje vai ser mais cedo, mas eu esqueci de falar, que eu queria ter falado ontem, que eu acho que é do interesse dos nossos ouvintes, daquela história do deputado estadual do Felipe Dávila, que acabou usando a tribuna na última quinta-feira, e ele ofendeu o Dom Orlando, né, que é o arcebispo de Aparecida, o Papa e todos os bispos da CNBB, chamando eles de pedófilos, de vagabundos e outros nomes adjetivos. Ontem ele soltou uma nota pedindo perdão, pedindo desculpa, né? Mas acabou causando aqui, Zezé, acho que em todo o estado de São Paulo, um monte de reação contrária ao Felipe, inclusive com representantes aqui de Campinas. A Câmara aprovou uma moção, né, contra ele. Os vereadores, o Schneider, que é um católico de carteirinha também, gravou um vídeo criticando. O Rafa Zimbaldi, que é outro católico também de carteirinha, que é da comunidade católica, também criticou. Ou seja, teve uma reação bem, assim, à altura, viu, do que ele falou. Ele é do PSL, né? E a gente está falando de um pessoal bastante conservador e que se alinha muito ao Bolsonaro, né, Rose? E que, no entanto, mostra que tudo bem, você pode até certo ponto, mas não avance, não vá para esse lado da religião. Isso daí me lembra, obviamente, aquele episódio do bispo que chutou a Nossa Senhora, isso há uns 20 anos atrás, da Igreja Universal. Isso também uma comoção, aquilo no Brasil inteiro. Assim, o cara teve que ser mandado para fora do país, né? Tamanha a repercussão do caso. E toda essa fala, né, do deputado lá acerca do bispo de Aparecida foi por causa do bispo ter feito aquele sermão falando que pátria amada não é pátria armada, e um sermão aí que antecedeu a visita do Bolsonaro lá no templo, né, lá em Aparecida, no dia da padroeira do Brasil. E aí durante a missa em que o presidente estava, aí o bispo ele falou sobre os mortos pela Covid, né, e uma série aí de outras críticas, que nem foram críticas, eu achei até que foram coisas pequenas, assim, mas isso daí despertou no deputado esse lado aí, né, de besta, e ele acabou excedendo demais, né, porque ele disse, recebeu a resposta. Ele estava nervoso porque a mulher dele teria sofrido uma tentativa de assalto no dia anterior. Gente, nada justifica, porque se a gente for ficar nervoso com tudo que nós passamos, nós vamos sair matando, batendo todo mundo. Não tem justificativa. Ele quis se criticar, ganhar a aderência aí dos bolsonaristas mais radicais, e aí ele percebeu que ele passou dos limites, porque aí a sociedade mesmo chegou e falou assim, aqui não, cara pálida, não é assim que você vai tratar. Pode até fazer a crítica ao que ele falou, mas trazer ofensas contra o Papa, contra os arcebispos, contra a religião, não é assim não, né, Zezé? Aí a coisa ficou feia pro lado dele. Mas, assim, eu tenho só uma frase para dizer. Bem feito. Também. E agora a gente vai para uma entrevista com o secretário de Habitação do Estado, Flávio Amauri, que já está aqui na sala conosco. Olá, secretário. Muito bom dia para o senhor. Como vai? Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um prazer falar com vocês duas, viu? Contando notícias boas aqui da habitação. Fala aqui direto do Palácio dos Bandeirantes. Só uma retificação, Zezé. O sobrenome fala Amari, de origem libanesa. Amari.
Libanesa. Bom, o senhor fala aí da origem libanesa, eu estou me lembrando de todos os conflitos lá no Líbano acontecendo agora. A Síria, gente, teve um ataque feio na Síria, agora deixou muitos mortos, uma explosão de 2 bombas num ônibus militar, assim, o negócio está meio fora do controle. Bom, mas como o senhor disse, estamos aqui para falar de coisa boa. Então vamos falar de coisa boa. Bom, a gente sabe que o país inteiro, não é só o estado de São Paulo, né, tem um déficit habitacional muito grande. Haja vista um estudo recente feito acerca das favelas que mostra um crescimento nos últimos 10 anos, assim, de mais o número de favelas mais do que triplicou no país. Qual que é a solução para isso e o que o governo de São Paulo está fazendo e como para ajudar nessa questão? Zé, obrigado pela oportunidade, também a Rose. É importante a gente entender a composição do déficit habitacional, a regionalização do déficit habitacional. Não é só fazer casa nova que a gente resolve para diminuir o déficit, são vários componentes que formam o déficit. Isso daí é regionalizado, não só no estado de São Paulo, mas até no Brasil. Quando a gente olha, cada estado tem sua característica. Eu também presido o Fórum Nacional dos Secretários da Habitação. Congrega todos os secretários do Brasil inteiro. Então a gente acaba tendo uma interlocução, uma conversa periódica com todos os estados do Brasil. E cada qual com a sua característica. Olhando um pouco aqui em São Paulo, quando a gente olha, por exemplo, a Baixada Santista, ela tem uma necessidade diferente do que uma cidade de 5 mil habitantes, por exemplo, na região de Presidente Prudente. Ou também das regiões metropolitanas, como São Paulo, região metropolitana de Campinas, da macrometrópole, onde a gente está inserido aqui, tem características diferentes. Então, são programas diferentes. A solução para uma cidade pequena, como eu disse, da região de Presidente Prudente, lá de Alfredo Marcondes, nós entregamos umas casas lá, 100 casas na semana passada, é diferente do que é aqui para a região de Heliópolis, em São Paulo, e necessitam também, portanto, de soluções específicas. O objetivo nosso, obviamente, é... O que distingue, principalmente, assim, essas necessidades? O que torna essas diferenças tão grandes entre uma região e outra, secretário? Eu colocaria, secretário, bom dia, é a Rose, e eu colocaria até o perfil, né? Porque provavelmente também o perfil muda da necessidade de habitação, né? Vou colocar 3 exemplos aí, e colocar mais uma pitadinha para o nosso papo. Quando a gente olha ali, uma cidade pequena, eu citei aqui Alfredo Marcondes, que foi a última entrega que nós fizemos na semana passada, ali na região de Presidente Prudente. Depois a gente olha aqui o bairro de Heliópolis, aqui na região de São Paulo, na cidade de São Paulo. E também vamos colocar um exemplo aqui da Baixada Santista. Quando a gente olha ali Alfredo Marcondes, nós temos que sim buscar uma parceria com a cidade, construir um novo conjunto habitacional, para que não haja proliferação de novas, ou ali no caso de cidades menores, de favelização. Não existe favelização nas cidades pequenas do estado de São Paulo, até por conta do papel importante do Estado para construir mais de 500 mil unidades em todas as cidades do estado de São Paulo. Quando a gente vai para a região metropolitana, tem que ser sim grandes projetos, empreendimentos importantes, como foi anunciado aqui, uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, por exemplo, 4 mil unidades na Zona Sul, no Grajaú. Tem que ter isso. Mas é importante também um outro programa que nós criamos, que chama Viver Melhor, onde a gente faz a regularização fundiária e a melhoria habitacional. Estamos fazendo isso exatamente hoje em São Bernardo do Campo, no Santo André, e também na comunidade de Heliópolis. O que é o programa? A gente entra na casa das pessoas. Em vez de fazer a remoção das pessoas e colocar num outro conjunto, o que é usualmente comum no nosso país, nós fazemos a melhoria na própria casa, onde é passível de ser feita a melhoria. Qual é a premissa? Que ela seja passível de ser regularizada, que ela não tenha problema constatado pela Defesa Civil. Ou seja, não tenha manancial, não tenha risco de deslizamento, de enchente. Então, ela é passível de ser regularizada, ela se qualifica para ter a melhoria. E a melhoria, o que é? Nós entramos na casa das pessoas, melhoramos a instalação elétrica delas, para não ter aquele problema de incêndio que nós vimos nas comunidades, fazemos encanamento, saneamento, nós colocamos ali piso quando as casas estão no contrapiso, melhoramos a ventilação com abertura de janelas,
onde é possível, fazemos a melhoria do telhado com a impermeabilização, fazemos também a melhoria do banheiro. Muitas dessas casas, quando a gente entra, eu conheço muitas delas, obviamente, até pelo papel que eu exerço no governo de São Paulo, não tem banheiro, então a gente faz o banheiro para a casa das pessoas, melhora a acessibilidade da casa, pinta a casa por dentro e por fora, faz a transformação. Com isso, a gente gasta menos, transforma a vida das pessoas e diminui o déficit habitacional. Quando a gente vai... Pois não, Rose. Vocês contratam a construtora para fazer essa reforma e no período da reforma, para onde vai essa família? Ela fica dentro do imóvel? É uma experiência difícil, Rose, não é fácil, porque não dá para tirar as famílias de lá e colocar em outro lugar, fazer a reforma. É uma experiência única aqui em São Paulo, é um programa nosso, nós fizemos aqui, determinação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, toda a equipe da habitação, nós fizemos uma ata, nós colocamos essa ata, uma empresa vitoriosa ganhou essa licitação. Nós temos a equipe social da Secretaria da CDHU que vai antes na casa das pessoas, conversa, avalia se enquadra, daí vai a equipe técnica da companhia, tudo na sequência, ali na comunidade. A equipe técnica avalia tecnicamente o que é possível e o que é necessário ser feito, e a empresa vem fazendo, mesmo com as pessoas lá dentro. É difícil, mas não dá para tirar as pessoas. É como se fosse uma reforma mesmo, e a gente faz isso, e nós já estamos fazendo, não é que é uma hipótese, um programa, não. Se a gente for hoje, ali no quilômetro 19 da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, nós estamos fazendo isso no bairro DR, 519 famílias. Nós estamos fazendo no Jardim Santo André, 400 famílias. E também começamos faz 15 dias e já está em obra a todo vapor, até nas redes sociais, se alguém depois olhar nas minhas redes sociais, tem ali até algumas imagens. Você tem ali 1.000 famílias em Heliópolis. Heliópolis é uma das maiores, acho que, do mundo. São 200.000 pessoas que moram só em Heliópolis. Nós estamos começando com a primeira etapa com 1.000 famílias ali em Heliópolis. Então, nós fazemos uma empresa, pessoas contratadas da própria comunidade, e nós fazemos essa ação com as pessoas. É difícil, é uma experiência única, Zezé e Rose. É difícil mesmo, mas está dando certo e é um sucesso, porque a gente consegue... E é o Estado que banca tudo? Ou as famílias têm que participar com alguma coisa? O custo médio por unidade é de R$15 mil. Nós pensamos até no início, Zezé e Rose, até de cobrar um pedaço das pessoas. Mas nosso governador João Dória determinou que nós fizemos isso para as famílias que nunca tiveram atendimento habitacional, que sejam famílias em vulnerabilidade social, que o Estado faça o investimento a título de fundo perdido. É uma ajuda para essas pessoas para dar melhor condição de vida. E esse programa é um programa que o objetivo nosso é trabalhar nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, onde, obviamente, existem maiores problemas com essa característica de falta de habitabilidade, eu diria, e que é melhor você melhorar a casa das famílias do que fazer a remoção e colocá-la em outro conjunto. Normalmente, quando você vai para um outro conjunto, a pessoa vende lá, não deveria, mas vende e volta para a própria área invadida ou ocupada ou irregular. Muita gente que trabalha com urbanismo, né, destaca isso, a necessidade de conseguir manter as pessoas onde elas têm os vínculos delas, familiares, de trabalho, né, e que acaba se tornando aí uma perda de dinheiro você realmente levar as famílias para lugares distantes de onde elas tiram o sustento delas, né? Mas uma coisa que o senhor está falando em Heliópolis e em vários pontos que eu imagino das metrópoles, como é aqui em Campinas também, mas que tem um problema grande com tráfico, com PCC, e a gente tem lido com muita frequência, né, e visto aí trabalhos sendo feitos, mostrando que o crime ele tem expulsado as famílias e também invadido áreas de preservação, de conservação. O Estado está por dentro disso, está atento a essas coisas que estão acontecendo, secretário? Certamente que sim. Nós buscamos, e você colocou aí muito bem o ponto do urbanista, dos arquitetos urbanistas que trazem esse tema, talvez até assim como eu, vários dos secretários de Estado hoje vêm da iniciativa privada. A minha primeira experiência na área pública, eu sou empresário, agora não sou mais, da área imobiliária, fui presidente de associações de classe, do próprio Secov, que é o Sindicato da Habitação
por vários anos e tive sim participação com muito diálogo com os arquitetos urbanistas. Então essa experiência privada e com a descentralização e também a liderança do governador João Dória, nós implantamos vários programas inovadores. Isso é único, viu, Zezé e Rose? Não existe, todos que nos acompanham agora, não existe isso no Brasil. Alguém já tentou fazer, mas um programa de regularização fundiária, melhoria habitacional, que não é o lançamento, sai do papel e está em obra, é o único no Brasil. E a gente que isso daí que eu me lembro, assim, quando o senhor falou já tentaram, foi o Singapura, que o Maluf fez na cidade de São Paulo, ocupando as áreas que já eram ocupadas, regularizando. Foi isso, né? Singapura tem mérito, sim, da época, mas é outro conceito. Singapura é a verticalização, a área favelizada, que é importante, positivo. Eu acho que teve o seu mérito no momento, mas esse daqui é um outro programa, complementar, inclusive. Agora, entrando um pouco no tema que você sugeriu aqui, do tráfico, ou da violência, ou da falta de segurança, existe sim ações constantes da própria Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa fazer isso. Mas o nosso papel na habitação, obviamente, é melhorar a condição de vida, a habitabilidade das famílias na própria comunidade, levando para elas saneamento básico, a acessibilidade. Zezé, Rose, todos que nos acompanham. Eu fui visitar casas na periferia, onde tem casas com degraus e cadeirante que nunca entrou na cozinha, porque não tem acessibilidade. Esse programa também torna a casa acessível para as pessoas. Então a gente faz as adaptações necessárias para que elas possam ter condição de habitabilidade. Então, além, obviamente, da saúde, também da segurança, da acessibilidade, também a condição também de impermeabilização da casa, ventilação, ou seja, são muitas ações, um programa. São vários, para cada componente do déficit, uma solução específica. Secretário, a gente tem visto que essa questão da moradia, ela é algo muito importante para o brasileiro, e principalmente aqui no estado de São Paulo, porque o aluguel é muito caro. E mesmo com o anúncio do governador, assim, a impressão, 1 bilhão, você fala, nossa, que dinheirama para fazer as construções, né? Mas quando você olha para o déficit, você fala, é como se fosse uma gotinha no meio do oceano para poder resolver esse problema. Eu gostaria de saber qual que é o déficit do estado de São Paulo de moradia e se existe alguma previsão de que um dia o paulistano possa confiar e dizer assim, eu vou conseguir acessar uma casa pelo governo do estado. Porque a gente, assim, 300 unidades, 200 unidades, aqui em Campinas, por exemplo, nós temos um déficit de 50 mil unidades de casa, mas tem gente que nem se inscreve porque nem confia mais nos programas do governo, né, do poder público. Qual que é, de fato, a resposta do Estado para quem realmente precisa de uma casa própria? Tem várias fundações, institutos que fazem o cálculo, cada um com o seu critério. Vamos utilizar um, que é da Fundação João Pinheiro. Diz que o déficit habitacional é de 1,2 milhão de domicílios no estado de São Paulo. O componente, na verdade, não é só falta de casa. Pois, você tocou no assunto do aluguel, que é importante. Mais da metade do déficit habitacional do estado não é porque a pessoa não tem casa, ou não tem onde morar. É porque ela consome um percentual da sua renda, mais do que 30% com a locação. Então, para essa situação, o que nós temos que fazer? É a melhoria da economia, é mais oferta de imóvel, é segurança jurídica para o locador. São ações, muitas vezes, da própria iniciativa privada e com apoio institucional do poder público, para que haja, assim, uma diminuição desse componente. Só aí, como eu disse, são mais de 50%. Eu diria que é entre 60% e 65% do déficit habitacional. Repito, não é que a família não tenha onde morar, mas é que ela consome parte significativa da sua renda com a locação. Outros 3 componentes são a coabitação, 2 famílias morando na mesma casa, o adensamento excessivo, mais de 3 pessoas morando no mesmo cômodo e moradias inadequadas, que são os barracos, as favelas. Então nós temos que trabalhar exatamente nesses outros componentes. Você tem razão. 1 bilhão, embora seja muito dinheiro, muito recurso, ele não é suficiente, obviamente, para acabar com o déficit habitacional. Mas a gente não tem esse 1 bilhão
10 mil moradias, nesse anúncio. Depois mais 600 mil, para ser 3 mil unidades lá na Baixada Santista. Uma parceria agora de 800 milhões de reais para 29 mil unidades na cidade de São Paulo. Mais 5 mil lotes urbanizados nós estamos licitando agora, ou seja, são muitas ações que são feitas pelo governo do estado de São Paulo, muitas delas em parceria com as próprias prefeituras, algumas com a iniciativa privada. A gente tem que buscar atacar em várias frentes. Eu colocaria aqui o programa de melhoria com mais 200 milhões para trabalhar em atender aqui várias e dezenas de milhares de pessoas também em regiões metropolitanas. São várias ações para atingir o mesmo objetivo. Mas eu entendo sim e concordo com você, Rose. Realmente é muito difícil, porque além do déficit de hoje, nós temos ainda o crescimento populacional e a demanda por novas habitações no Brasil é de 1 milhão de novas unidades por ano, somente só pelo casamento, pela separação, pelo nascimento de pessoas. Existe essa demanda constante no nosso país hoje. Diferente do que é Portugal, por exemplo. Portugal tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, tem 4 milhões de famílias e 6 milhões de domicílios. Aproximadamente uma casa e meia por família. O nosso país ainda está nesse crescimento populacional e ainda com muita dificuldade econômica. O que eu posso dizer é que o governo federal cortou 98% do orçamento da habitação e eu, como presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, posso dizer que não existe parceria nenhuma nova entre governo federal e nenhum estado da federação na habitação. E o governo de São Paulo aumentou 120% o orçamento da habitação neste ano, ou seja, dando a importância no sonho e no emprego que a construção traz também para a reativação. A crise econômica e a inflação, impactaram, né, a construção civil. Como que isso afetou o planejamento da habitação pública para novas moradias? Houve uma redução, teve que redimensionar, houve aditamentos de contratos? Rose, o estado de São Paulo foi um dos 3 estados que não houve em nenhum momento paralisação da indústria da construção. Ou seja, mantendo todos os protocolos, toda a segurança sanitária, mas não houve no estado de São Paulo paralisação. Eu falo no valor dos projetos. Nos projetos, entendeu? Os custos, sim, tiveram aumento. Alguns contratos, quando foram passíveis e necessário o aditamento, eles foram feitos quando necessários. Novas contratações, obviamente, os preços são mais caros. E essa é uma característica não de São Paulo, não do Brasil, mas é do mundo, porque o mundo teve, sim, um processo inflacionário nos produtos e nos materiais de construção. Esse é um problema global e que trouxe também um aumento no custo e um aumento no preço do imóvel. Ou seja, acontece hoje, talvez não necessariamente agora pela dificuldade econômica, mas um potencial de valorização, e daí eu falo um pouco mais da iniciativa privada do que poder público, um potencial de valorização até pelo aumento do custo do produto na construção de novas unidades. Isso traz um impacto também orçamentário, dificuldade, mas que nós em São Paulo, com a suplementação orçamentária e redimensionamento, não estamos tendo nenhuma dificuldade com isso, nenhum novo planejamento, redução de construção. Pelo contrário, nós estamos ampliando investimento, o governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia atentos a isso, ampliando investimento, principalmente nas áreas fundamentais. E eu coloco a habitação como sendo uma dessas áreas por 2 motivos. O sonho das pessoas é a necessidade habitacional nesse momento que nós vivemos e a importância que tem para a reativação econômica e geração de emprego que tem o setor da construção e aqui especificamente o setor habitacional. Ô, secretário. Posso só fazer uma perguntinha? Às vezes eu já passo para você, porque eu sei que vai... Secretário, a pessoa, quando ela recebe uma casa própria, ela celebra, porque é um momento de celebração, né? Qualquer pessoa que está comprando, mudando de casa. E eu me lembro que nós tivemos alguns projetos habitacionais, que as pessoas recebiam a casa e elas vinham cheias de defeitos, com um piso horroroso, o telhado, a casa rachando, como se casa para pobre fosse, você pudesse entregar qualquer coisa. A minha pergunta para o senhor quando vocês fazem esse planejamento e contratam uma construtora, vocês pedem para que elas utilizem produtos bons e qual é o tamanho dessas casas?
São casas adequadas para essa população? Há um respeito pela dignidade da pessoa? Porque eu mesmo já fiz matérias de construções de moradia popular que eram assim uma vergonha quando entregavam para a população. Você tem razão, Rose. Muitas dessas entregas, elas têm, sim, muita dificuldade. A gente busca na CDHU, que é a companhia ligada à Secretaria da Habitação, ao governo do Estado, a buscar dar o atendimento para essas famílias, olhando todos os critérios de sustentabilidade, com respeito aos resíduos sólidos, a energia com placa. Todas as casas da CDHU são entregues com placas fotovoltaicas, melhorando até a condição da conta de luz futura para esses moradores. Todas as casas, embora a lei federal obrigue a ter 3% de acessibilidade, 3% dos imóveis acessíveis, todas as casas da CDHU têm o desenho universal. O que significa isso? Que todas as casas elas são adaptáveis para receber, não só para viver um cadeirante, mas para receber a visita também de um cadeirante. Não estou falando de 3 em si, estou falando 100% das casas da CDHU, elas são construídas com desenho universal. Ou seja, o respeito às deficientes, aos resíduos sólidos, ou seja, ao ambiental, também a geração de energia com placa fotovoltaica, ela é presente. Obviamente, pode existir sim, como de fato existe, a dificuldade no início da ocupação dessas casas e as construtoras contratadas fazem as adaptações. Mas uma coisa que acontece muito, Rose e Zezé, e a gente vê isso nos conjuntos da CDHU entregues há décadas, é que as pessoas não dão a manutenção também. E como um carro, como uma roupa, ou como nós mesmos, nós precisamos também ter a manutenção. E as pessoas não fazem a manutenção, seja porque acreditam que é um papel do Estado, sejam até por falta de recursos financeiros. E a dificuldade de fazer essa gestão condominial. Embora a CDHU faça também um trabalho social, educando ou ensinando essas pessoas na convivência dentro de um condomínio. Mas muitos desses conjuntos, por falta de manutenção, hoje estão degradados. Eu não acho justo gastar dinheiro do Estado para reformar conjuntos habitacionais para as famílias que já receberam atendimento habitacional e não fizeram a manutenção. Eu acho que é razoável que a gente invista para atender quem nunca teve o atendimento habitacional. Mas você tem razão. Quando a gente olha assim alguns conjuntos que foram feitos há tempos atrás, que estão hoje em condições muito feias, mas aí sim as pessoas têm que buscar uma forma, até porque já tiveram atendimento habitacional, já receberam esse benefício do Estado, que na verdade é de todos nós, como pagamos impostos, esses recursos eles são nossos, não é que é do Estado, é da gente, como cidadão paulista, para que a gente possa sim dar o atendimento para essas famílias novas. Ô, secretário, eu já cobri muito habitação, mas agora confesso que eu estou distante da área de habitação. Até o momento em que eu cobria, existia a CDHU, ela tinha um percentual aí do ICMS do Estado que ia para a CDHU para investir nesses conjuntos habitacionais. E, assim, no entanto, teve uma época que a CDHU tinha um monte de dinheiro no cofre e não conseguia realizar os projetos por causa da ausência de terrenos e de áreas para essas construções. Como é que está agora? E por que eu pergunto isso? Também porque nós temos visto, aqui em Campinas, isso ocorreu na semana retrasada, a aprovação de vários projetos que têm tornado todas as áreas da cidade aptas a receberem projetos de interesse social. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, da CDHU, se mudou, se continua ainda um percentual do ICMS, acho que era 2%, e se o futuro vislumbra aí alguma coisa melhor com as legislações mudando. Zé, eu preciso até partir para o encerramento aqui, que eu tenho outros compromissos, mas eu quero responder isso para você sim. Existe sim, há bastante tempo, usualmente 1% do ICMS arrecadado destinado à habitação no estado de São Paulo. Esse é um percentual, embora se diga que está previsto em lei, na verdade é mais usos e costumes, e o estado de São Paulo é o único
que faz esse investimento significativo na área habitacional. E nesse ano de 2021, posso atestar como secretário que o governador Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia aumentaram, e mais do que 1% do ICMS está sendo destinado na área da habitação, até para cobrir alguns investimentos não feitos pelo governo federal, que cortou 98% do orçamento da habitação. Uma outra coisa importante que nós fizemos nessa gestão foi mudar um pouco o critério de escolha de terrenos, Zezé e Rose, e todos que estão nos acompanhando. Nós não aceitamos mais terrenos na CDHU onde são distantes das cidades, terrenos que não existam infraestrutura, equipamento público. Então, os novos terrenos aceitos nas parcerias são terrenos que já estão dentro da própria cidade, evitando com que haja conjuntos habitacionais distantes do centro. Obviamente, vocês sabem, todos que nos acompanham, que habitação, que construção, você não decide hoje, isso acontece amanhã. Ele é um processo, demora algum período entre você tomar uma decisão e trazer esse impacto efetivo, mas é uma decisão que nós tomamos internamente. Por outro lado, essa possibilidade de trazer outros terrenos também para dentro da estrutura, e eu citaria a alteração do artigo 180 da Constituição do Estado, que permite agora, e essa alteração aconteceu em 2019, uma proposta nossa e aprovada pela Assembleia Legislativa, que permite com que o Estado e o município destine áreas institucionais, se for de vontade do prefeito, aprovado pela Câmara Municipal, para conjuntos habitacionais de interesse social. A legislação do Estado de São Paulo permitia a regularização, ou seja, se alguém invade uma área institucional, aí a legislação permitia regularizar, mas não permitia a construção. Então, nós fizemos essa alteração, propusemos essa alteração do artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo, e agora os municípios podem trazer esses terrenos. Isso foi inclusive uma sugestão do prefeito de São José dos Campos, o prefeito Felício. Ele me sugeriu, eu gostei muito da ideia, implementamos isso, ou seja, nós podemos ter uma oferta de terrenos hoje que já estão dentro da estrutura urbana, do tecido urbano, da malha viária, de equipamentos públicos, do trabalho, da saúde, também do estudo, ou seja, a gente traz as pessoas para dentro da cidade, evitando o que a gente chama de gentrificação, quando a gente expulsa as pessoas dos centros para morar na periferia. Então é uma ação importante que nós fizemos também com esse objetivo, trazer habitação de interesse social onde já existe a estrutura, desde que ali não traga prejuízo urbanístico para a cidade. Muitas vezes precisa ter também o parque, precisa ter também o espaço livre para outro equipamento público, mas quem decide isso é o prefeito e são os vereadores que foram eleitos justamente com esse objetivo. Não existe mais hoje uma proibição da Constituição do Estado pela essa proposta aprovada de emenda constitucional estadual no Estado de São Paulo. Sei que o senhor está com seu compromisso, então nós vamos liberá-lo. Muito obrigada, foi muito interessante a entrevista e vamos torcer para que cada vez mais dinheiro seja destinado aí a esse propósito que é muito nobre. A gente sabe, saneamento, habitação, transporte, é tudo que a gente defende. Muito obrigado, Zezé, muito obrigado, Rose, todos que nos acompanharam. Vocês duas são muito simpáticas, gostei muito da nossa conversa. Espero poder outra oportunidade também conversar um pouquinho mais com vocês. O papo parece que flui, a conversa fica muito gostosa e agradável com vocês duas. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e até uma próxima vez conversando um pouquinho mais com vocês, e também um bom dia a todos que nos acompanharam aí com vocês duas. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Bom dia. E agora a gente vai para um intervalo, coisa rápida, e voltamos já já, né, Rosmaria? Daqui a pouquinho, não saiam daí, gente. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O estado de São Paulo registrou nesta terça-feira 3.900 pessoas internadas por Covid-19. Foi o terceiro dia seguido que o número ficou nesta média. Ontem eram 3.918 pacientes hospitalizados, sendo 1.849 em UTIs e 2.060 em leitos clínicos. Os dados atuais de hospitalização pela doença são similares aos verificados na primeira semana de monitoramento do impacto da pandemia na rede hospitalar de São Paulo. Levantamento esse realizado por meio do censo Covid-19, criado pela Secretaria de Estado da Saúde para esta finalidade. O número global de internados foi cerca de 8 vezes maior no pico da segunda onda, quando chegou a ultrapassar 31 mil pessoas hospitalizadas com a doença. As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da pandemia, com 28,1% no estado e 35,6% na Grande São Paulo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora aqui, acatando uma sugestão da Hilda, nossa ouvinte querida, vou tentar me lembrar de informar a hora, todo o retorno de break, tá ok? Então, nesse momento, são 10 horas e 42 minutos, Hilda. E aí, já colocou o feijão para cozinhar, já tá refogando o arroz? A Hilda faz o almoço enquanto nos ouve. Obrigada pela audiência, viu, Hilda? E a Rose, Rosmaria, cobrou em DEC ontem, e aí já vieram as notícias acerca das perguntas enviadas lá para a assessoria. Aliás, outra coisa, só uma coisa, eu tenho que falar isso. Eu vi que você foi atrás do Dr. Hélio, porque você falou que você checaria isso, né? Sim. Então avisa o people. Pois é, gente, eu achei, ele mandou uma frase, né, assim, eu achei que ele tá com raiva. Ele diz assim, não guardo mais mágoa no meu coração, nem tenho desejos de vingança. Mas aí, na frase dele, olha o que ele respondeu. Avisaram-me agora à noite que o delator premiado, olha esse premiado que ele colocou na frente. No episódio do golpe político, aí ele disse que ele sofreu um golpe político, que não teve corrupção nenhuma, né? Em Campinas, morreu hoje numa operação cardíaca. Não guardo mágoa ou sentimento de vingança. Aí ele usa uma frase do Dalai Lama. Seria como lavar a alma com lama. Descanse em paz. Poxa vida, ele está guardando mágoa, ele está guardando raiva assim, quando ele coloca que o delator foi premiado, ele ficou com raiva porque o Luiz de Aquino, que foi o ex-presidente da Sanasa, e morreu na última segunda-feira, foi enterrado ontem nos Amarais.
foi o delator do esquema de corrupção denunciado no NP da Sanasa, que teria desviado mais de 17 milhões de dinheiro da Sanasa e que levou várias pessoas presas, secretários e diretores, e acabou culminando com a cassação do prefeito, na época, então prefeito Hélio de Oliveira Santos, e depois do Demétrio Vilagra, que era o vice-prefeito. Então, assim, Zezé, ele guarda mágoa e aproveitou para dizer que ele insiste que houve um golpe político, que ele é perseguido. Eu fico impressionada como todo político que é pego com a boca na botija decide dizer que é sempre um golpe político, né? Tá todo mundo perseguindo, Gente, se você não roubar, não tem golpe político. Não tem. Não tenho. Eu também acho. O golpe político que eles querem dizer, é que eles foram pegos, né? E é isso, o golpe político é esse. Porque, gente, a questão do doutor Hélio, eu já falei para ele, eu achava o doutor Hélio um prefeito e tanto, Rose. Assim, o primeiro mandato do doutor Hélio, as coisas que o doutor Hélio fez, assim, eu admirava a administração dele, sabe? Mas a questão de você ter corrupção comendo solta dentro do governo era uma coisa que a gente ouvia a toda hora. É mentira ou é verdade? Que chegavam as coisas sobre que tinha uma corrupção terrível dentro do governo. A gente ouvia isso o tempo todo, Rose. Sim. O pessoal falando isso. Aí depois vieram os esquemas, né? O da Sanasa, esse daí foi o esquema que levou todo mundo a ser condenado. Mas, gente, a questão das construtoras que não fizeram obras básicas para os loteamentos, gente, não teve processo nenhum, mas eu conheci um número grande mesmo de pessoas que atrasou a entrega, tipo 2 anos, 3 anos, gente que tinha o dinheiro contadinho para pagar as prestações, sabe, que falou, aí vai entregar não sei o quê. E que não tinha como assumir o pagamento de aluguel naqueles 3 anos, porque ela tinha feito a conta de que o imóvel seria entregue no mês de dezembro, em janeiro ela estaria dentro do novo imóvel, aí ela iria usar o dinheiro daquele aluguel para pagar o financiamento. Eu lembro que tinha um motorista da Band, ele faleceu, eu tenho certeza que foi de desgosto. Ele teve câncer, né? Todo dia eu chegava e ele me perguntava, Zezé do céu, como é que eu vou fazer, não sei o quê, era para ter entregue já faz 6 meses, já era para ter entregue há 1 ano, eu não tenho mais como segurar, sabe? Não é possível, bota a mão na consciência, meu. Bom, enfim. Não dá, e ninguém acredita nesse papel de vítima do doutor Hélio, né? Não dá. Não dá para acreditar, poxa, não dá. Não dá, então vai, minha amiga. Vamos lá. Gente, a gente tem bastante notícia para falar, mas eu acho que, como a INDEC respondeu aos ouvintes, eu acho que é bom a gente ler as respostas. Então, a primeira resposta é em relação à onda verde, naquele semáforo ali da altura da Claro, que os ouvintes disseram que quando abre esse semáforo, imediatamente eles vêm achando que está tudo aberto e eles têm que frear bruscamente quando eles fazem um retorno ali na John Boy Dunlop. E a mesma pergunta dentro dessa questão da onda verde se refere ao longo da Avenida Francisco José de Camargo Andrade, no Castelo, que diz que muitos semáforos não são coordenados. A resposta para essas duas perguntas da Sanasa, olha só, da INDEC são o seguinte, que as vias citadas, elas possuem onda verde, né? E permitindo que os motoristas possam trafegar ao longo de toda a extensão, mantendo a velocidade estabelecida sem parar em nenhum cruzamento. Porém, a onda verde pode sofrer interferências pontuais em função do dinamismo do trânsito, principalmente nos horários de saturação. Em atendimento às solicitações dos ouvintes, a CETRANSP e a INDEC programaram vistorias nos 2 pontos mencionados para verificar possíveis ajustes temporais
nos controladores semafóricos e, se for o caso, realizar ações corretivas, ok? Então, eles vão mandar técnicos nesses 2 pontos, da Claro e lá do Castelo, para poder verificar se está tendo intercorrência dos próprios equipamentos, tá? Já teve um outro ouvinte nosso, Zezé, que deu uma sugestão na Praça Maria Tudor, no Jardim do Lago, que acontece acidentes e é fácil resolver fazendo a mudança de mão, segundo o Pedro do Jardim do Lago. A resposta da INDEC. A sugestão do ouvinte foi encaminhada para análise das áreas técnicas da CETRANS-PENDEC. Importante esclarecer que qualquer intervenção no sentido de circulação das vias é precedida de estudos de engenharia de tráfego que consideram, entre outros pontos, as características das vias, fluxos veiculares e a circulação de ônibus, o transporte coletivo e de pedestre. Então, também vai verificar. O Marcelo de Campinas, ele falou para a INDEC que existia uma lei, que é aquela que diz que a vistoria é obrigatória nos veículos de aplicativos para assegurar a segurança dos usuários, e que isso não é feito pela INDEC. A resposta em relação a essa lei, ela diz que a lei e a resolução não prevêem a vistoria de veículos, por isso esta não é realizada. Do mesmo modo, a taxa não é cobrada da empresa. A INDEC diz que desconhece a alegação de um vereador que trouxe a informação de que a vistoria dos veículos em transporte por aplicativo é realizada, porque no dia o ouvinte disse que um vereador teria dito que estava sendo realizado. Então a INDEC está dizendo que não é verdade. Bom, o que a INDEC coloca é assim: a atuação da INDEC é realizar o credenciamento dos motoristas por transporte por aplicativo a partir das empresas prestadoras de serviços, sendo os motoristas fiscalizados pela INDEC, segundo as infrações previstas. Aí ela coloca a lei aqui, que está na previsão da Lei 84/2018. No caso de acidentes, a legislação prevê a responsabilidade da empresa prestadora de serviço, ok? Aí teve um outro ouvinte, Zezé, que perguntou por que os taxistas têm que fazer vistorias no Inmetro, têm que usar uniforme, e por que os aplicativos não. Resposta da INDEC. Os taxistas são permissionários da INDEC e a eles aplicam-se exigências e direitos diferentes, cujas regras estão no termo de permissão, o que não ocorre em relação aos motoristas por aplicativo. Gente, a INDEC respondeu bonitinho, hein? Vamos combinar. Bonitinho, nossa. Tem um trabalho do cão para eles, para poder responder para nós. Foi muito bem. Rose, bom, já que a INDEC falou, então vamos começar aqui a nossa conversa sobre o que está rolando aí nesse Brasilzinho no dia de hoje. CPI da Covid está, eu imagino que já esteja, né, lendo lá o relatório feito pelo Renan Calheiros, né? Olha, o relatório diz que tem aí 1.200 páginas. Gente do céu! Não fica apavorado, porque ninguém é louco para ler uma coisa desse tamanho, tá? Então, foi feito um resumo aí de 50 páginas do parecer pelo relator digníssimo probo Renan Calheiros, e aí eles vão, eu imagino que daqui a pouco já termine isso daí. Aparentemente ainda não começou, é isso que... Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Deixa eu checar, porque a Rose não tá aqui, vocês estão vendo a cara dela, né? Já estou lendo os ouvintes aqui, mas eu estou aqui sim, eu estou ouvindo tudo que você está falando. Então, não começou ainda a leitura. Exatamente. Está programada para começar agora, e essa leitura ela acontece depois de um acordo entre os senadores, porque, gente, o Renan, ele sacaneou baixo os senadores, né? Ele, na semana passada, o Renan Calheiros, ele vazou para o Estadão o relatório final dele, em que ele propunha a colocar algumas questões que os próprios senadores avaliavam que não tinha sustentabilidade jurídica para os crimes que ele queria imputar. Ele queria que o presidente Jair Bolsonaro fosse imputado com crime de homicídio doloso, de genocida, que o Flávio Bolsonaro, filho do presidente e senador da República,
fosse colocado como que se tivesse agido como advogado administrativo em favor da empresa Precisa Medicamentos. O que mais que ele queria colocar, Zezé? Basicamente isso, porque aí ele foi... O Flávio, né? Isso daí quer dizer, o Flávio teria ido ao BNDES tentar negociar um empréstimo aí para essa Precisa, que é aquela empresa enrolada lá naquela história da Covaxin, da vacina que foi comprada 1,5 bilhão e que foi comprada assim por causa de uma pressão enorme que partiu de todo mundo. Assim, o que foi decidido, gente? Foi decidido que esse crime aí, esses crimes atribuídos ao Bolsonaro, não vão ser mais, né? E os 3 filhos do Bolsonaro, eles vão ser eles vão ser apontados como espalhadores de fake news. Mas aí tem mais 67 pessoas que vão ser relatadas, né? Relatadas. O Bolsonaro vai ser, sim, imputado alguns crimes em relação a ele. 10 crimes. 10 crimes, né? Aí houve um acordo. O que chamou a atenção, gente, e quem fez toda essa articulação foi o senador, meu Deus do céu... O Alessandro Vieira? Não, o PSDB lá. O Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati. Os senadores, o negócio ficou tão feio que os senadores foram pedir ajuda dele para que ele pudesse tentar fazer com que houvesse um acordo ali para que saia um relatório comum para não prejudicar todo o trabalho da comissão. Porque o que estava acontecendo? Se insistisse em apresentar esse relatório do Renan, havia o risco do Aras arquivar, porque não tem como comprovar, gente, alguns crimes que o Renan estava colocando lá. E o Renan fez isso, Zezé, para poder se cacifar como candidato para o ano que vem. Ou seja, ele fez isso para poder atender a um desejo. Ele usou como palco político para ele. Exatamente. E aí o Tasso Gereissati, então, Zezé, reuniu a galera, né, os senadores, houve esse acordo, e eles vão ler o relatório hoje, esse relatório será votado terça-feira que vem ou quarta-feira? Terça-feira. Quarta, pelo jeito, quarta-feira. Quarta-feira que vem. E, assim, o que eu acho que tem de mérito, Zezé, na CPI? Uma CPI que ela nasceu com desconfiança por conta da presença do Renan, principalmente do fato do Renan Calheiros ser o relator, porque o Renan é uma raposa política com com vários processos nas costas de corrupção. Que não andam, né, Rose? Que não andam, isso é verdade. Exatamente. Então, todo mundo olhava para a CPI dizendo o seguinte: puxa vida, esse cara não tinha que estar lá porque ele macula a CPI. Bom, isso era consenso entre todo brasileiro. Mas o que tem de mérito na CPI? Eu acho que o mérito, Zezé, principalmente foi mostrar a situação do negacionismo. Eu gostei muito da CPI colocar como charlatanismo, que eu acho que é um pouco mesmo de charlatanismo. O G1 está fazendo uma série, eu acho que o G1 não, a Globo, não sei. Eu gostei muito que está mostrando, Zezé, as pessoas que acreditavam nesse charlatanismo, nesse negacionismo, e que quase morreram. Os depoimentos são de arrepiar, você fica assim apavorada quando você ouve os depoimentos, que a pessoa só tomou consciência de que a vida dela estava por um fio quando ela chegou no hospital e teve que ser entubada, porque ela não quis, ela tomou todos aqueles medicamentos que eram indicados por esse povo. Se expôs, sem usar máscara, ia para lugares que estavam aglomerados, achando que era onipotente, que estava protegida, porque tinha tomado ivermectina e hidroxicloroquina. E aí, de repente, estava lá com a vida por um fio. Então, para mim, o mérito foi expor essa questão da omissão do governo, da história. O que me chocou também foi a existência daquele plano, não daquele plano, mas daquele tipo de, como que eu vou usar a palavra, de experimento com os pacientes do hospital lá do plano de saúde da Prevent,
em que as pessoas quase morreram, Zezé, e eles estavam aplicando, usando os medicamentos que não tinham comprovação, e as pessoas morreram. Gente, aquilo dali, para mim, é de novo a Alemanha. Você bota o povo dentro de um forno, dentro de um lugar, e fala assim, nós vamos experimentar isso, se você morrer, se você não morrer, não tem menor importância na sua vida. Olha, para mim, assim, a CPI, a primeira coisa que eu não acreditava de jeito nenhum na CPI, mas assim, quando a CPI conseguiu elaborar um pensamento sobre o que foi aquilo que o governo fez, isso para mim já valeu, que foi quando a CPI conseguiu colocar da seguinte maneira: olha, o governo tinha muito medo do que aconteceria com o país se as medidas preconizadas fossem tomadas em termos de economia, o que aconteceria em termos de economia. Assim como todos tivemos muito medos, e quem é dono de comércio teve mais medo ainda, né? Todo mundo, porque parou o país. Então, para evitar entrar nessa sinuca, o governo começou a pregar que havia tratamento preventivo e que também havia um tratamento se você pegasse. Então, por causa desses tratamentos que não existem até hoje, o governo dizia, não precisa fechar nada, né? E o governo sabia que o que ele estava dizendo era mentira. Isso o governo sabia. Então, muita gente foi na onda do governo e morreu. E por isso eu acho que o Bolsonaro tem que responder. Por essa... Não é só o negacionismo, mas ele como autoridade... Eu falar um negócio, tá certo que eu sou formadora de opinião, então é grave o que eu falo. Mas, assim, é muito menos grave do que quando fala um presidente da República. Principalmente um cara que é tido como mito, né? E são essas mortes dessas pessoas envolvidas por esse discurso e também pelo temor, porque ninguém responde a um chamado desse como fez o Bolsonaro se não tiver com muito medo, né? Muita gente preferiu acreditar nele mesmo sem ter certeza, porque falou, olha, eu vou perder tudo que eu tenho. Mas o que a gente sabe sempre é que as crises, elas vêm, as econômicas, muitas vezes elas nos derrubam e a gente se reergue de novo. E a única coisa que não dá para voltar atrás é quando morre. E é para aquele que morreu e para a família que perdeu. Porque dói demais. Então, assim, por isso só, eu já, quando chegou a isso, quando me fez enxergar isso, eu achei que a CPI já tinha valido, que não havia necessidade de muito mais coisa, não. E que isso era prosaico, né? As coisas aqui que a gente está falando. No entanto, são coisas extremamente importantes e que você consegue provar facinho, sabe? Correndo atrás das pessoas que morreram porque acreditaram nessa balela, nessa tal imunidade de rebanho. Porque aí o governo pensou, não fecha nada, aí muita gente também se contamina, e quem tiver que morrer, morre, e a gente toca a vida. Mas não é assim, saúde pública não é assim, a gente não trata a saúde pública dessa maneira. Olha o dinheiro que se gasta com dengue. E a responsabilidade exclusiva das pessoas. Pô, nego deixa o fundo da casa lotado d'água, né? E também governos e administrações deixam as ruas infestadas aí de latinha e coisa que acumula água. E, no entanto, a gente gasta um dinheiro danado, mesmo sabendo que é uma coisa que é uma responsabilidade muitas vezes individual, né? Por quê? Porque isso é uma questão de saúde pública. Então, saúde pública
você tem que ter atenção. No mínimo, se você não souber como tratar a saúde pública, pede para sair, porque é o teu principal... a principal razão de se ter qualquer cargo público é garantir a saúde e a educação das pessoas. Zezé, e você falou de dengue. Ontem saiu um relatório da dengue em Campinas. A gente já volta para a nacional, mas como a Zezé falou de dengue, em 10 meses Campinas confirmou 2.298 casos. Nenhum óbito. Olha que coisa boa. Nossa, a incidência está de 185 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Gente, isso para a gente é excelente, porque em 2015 nós tivemos aquele surto de dengue com 65 mil casos em Campinas. Agora, por que eu quis falar os dados? Porque eu queria só que os ouvintes prestassem atenção, porque nós temos algumas regiões que estão com mais incidência de casos, né? As regiões sudoeste e sul são as que têm mais registros, Zezé, com 620 e 477 casos, respectivamente. Na sequência, estão as regiões leste, com 463 casos, a norte, com 440, e a noroeste, com 298 casos. E 80%, gente, da presença do criadouro está nas casas, segundo a vigilância sanitária. Então, ou seja, é a população que precisa cuidar mesmo. Eu sei que eu não quero falar assim, está jogando nas costas da população. Às vezes acabou de falar. Cuida. A história do vasinho, né? Então, você tem que cuidar, porque o teu vizinho pode tá ali com um vasinho e ele pode pegar dengue, o bichinho vai picar. Eu sei que é de 100 metros a circulação do mosquito, mas começa a picar todo mundo e você vai ter problema. Então, o que você precisa fazer? É acabar com a proliferação do mosquito, fazendo o quê? Não mantendo os vasos de plantas com água parada, tem que trocar toda semana. Os patinhos dos vasos. Não pode ter água parada de jeito nenhum. As plantas aquáticas, desculpa, tem que trocar toda semana. Os pratinhos dos vasos devem ser eliminados, não pode ter aquele pratinho lá embaixo, né? E remover latas, pneus e outros objetos que possam acumular água. Gente, uma tampinha de garrafa, sabe aquela garrafa PET que você põe uma tampinha? Se você deixar uma água de chuva com aquela tampinha ali pode ser um criadouro do mosquito. Acredita, Zezé? Ai, que loucura. Bom, gente, seguinte, vamos para um intervalo. São 11h06 e a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8h. Jornal Gente. Oferecimento. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. A oposição à vacina está causando divisão em todos os lugares, desde escolas até forças policiais. Mais de 1/3 dos policiais de Chicago desrespeitou o prazo para relatar o seu status de vacinação. Isso significa que cerca de 4.500 policiais correm o risco de não receber o seu pagamento logo mais na próxima semana. Em Miami, uma escola particular está fazendo com que as crianças que recebem a injeção fiquem em casa por 30 dias.
alegando desinformação sobre a vacina. No entanto, especialistas dizem que tragédias como a morte do ex-secretário de Estado, Colin Powell, que morreu de complicações da Covid-19, apesar de estar totalmente vacinado, reforçam ainda mais a necessidade de uma vacinação generalizada. Powell estava imunocomprometido por lutar contra o câncer, porém a vacinação de jovens ajuda a proteger os mais velhos e os mais vulneráveis, mesmo aqueles que são vacinados. Em 2 casos, o Supremo Tribunal decidiu a favor de policiais que buscam imunidade qualificada contra alegações de uso excessivo de força. Imunidade qualificada é uma doutrina jurídica controversa que protege a aplicação da lei da responsabilidade por algumas violações constitucionais. É uma questão contestada, já que as comunidades examinaram as práticas de policiamento no último ano e meio. O debate sobre a imunidade qualificada também paralisou as tentativas em nível federal de uma ampla reforma da legislação policial. As decisões do tribunal mostram que não está disposto, pelo menos agora, a transformar radicalmente a forma como considera os casos de imunidade qualificada. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora são 11h10, Hilda. 11h10 já. Rosemaria, participações, é isso que você falou? Temos participações. O Alexandro, do centro de Campinas, ele disse que ontem ele foi fazer o cartão do passe na Transurc e ele pagou R$ 39,60. E ele gostaria de saber por que é tão caro fazer um cartão de passe, mesmo que seja a terceira vez, e a menina não demorou, segundo ele, nem 2 minutos para fazer. E por que ele fica com o dinheiro que está no cartão quando passa o ano? Porque fica um crédito, não passa, segundo o Alexandre, não passa para eles, né? E ele está entendendo que isso é um roubo, pois não pertence à Transurc, e sim à pessoa que comprou esse cartão. Olha, já foi feito isso, Rose. Esse dinheiro, quem fez essa lei municipal não anda de ônibus e não passa dificuldade financeira. Oi, Zezé. Olha, que eu me lembre, o primeiro cartão é grátis, né? Só o outro cartão, quando você perde, extravia, é que pega. Isso é o que eu, pelo menos era assim. Eu tô distante um pouco dessa realidade, porque não tô fazendo mais matéria. E a cobrança desse outro cartão, né, em substituição ao que não tem mais, seria justamente para estimular as pessoas a cuidarem melhor do cartão. Isso naquela época, não sei se ainda vale essa história. E a questão do passe, também do dinheiro restante, bom, essa daí houve explicação, isso daí na época, assim, que foi criado o bilhete único e, nossa, teve muita reclamação, mas muita mesmo, sobre esse negócio das pessoas perdendo o dinheiro que estava ali havia um ano. Mas eu não me lembro mais o que respondeu. O que eu fiz agora, como eu não sei nada disso, gente, não sei nada mesmo sobre isso, eu mandei para a assessora da Transurc para nos responder e amanhã a gente informa o Alexandre. Eu acho mais apropriado, porque aí a própria Transurc responde, né? Aí a gente consegue te ajudar, viu, Alexandre? Ajudar, não sei se vai te ajudar, porque você já gastou teu dinheiro. Mas pelo menos nós vamos esclarecer como que é o negócio, né? Agora sim, né? Na vida tudo a gente paga, né, Zezé? É impressionante, né? Mas assim, caro esse negócio, quase R$40, eu achei uma cacetada. Também achei. Olha, o Edivalmir, Zezé, está dizendo que o presidente do Equador decretou estado de exceção para poder dar uma organizada na bagunça instalada por conta dos desmandos. Segundo Edivalmir, precisa de mão de ferro, senão não tem conserto.
Depende. Gente, peraí. Vamos dar entrar aqui e falar um pouquinho do que está acontecendo no Equador. Tá vivendo um estado de exceção, sim, lá desde segunda-feira. E o Equador é um país que está uma caldeira que está explodindo por causa do narcotráfico. É prensado entre a Colômbia e o Peru, que são grandes produtores de cocaína. E lá dentro do Equador você tem vários cartéis que ficam comprando essa droga, né? Cartéis principalmente mexicanos, que ficam comprando essas drogas produzidas nesses países vizinhos e levando essas drogas para os Estados Unidos e Europa. Há cerca de 2 meses teve um massacre lá. Aqui é o PCC que manda, né? Lá são esses cartéis que mandam, inclusive no sistema penitenciário também. Lá teve um massacre de 114 mortos há cerca de 2 meses, assim, uma carnificina, por causa do enfrentamento de integrantes de 2 cartéis rivais. E o que o cara está tentando fazer é botar exército, polícia, tudo nas ruas para coibir, então, a ação desses cartéis e desses narcotraficantes. Só que todo mundo que olha fala, isso é inócuo, porque você precisa de todo um trabalho anterior de recebimento, né, das pessoas que compõem aí essa cadeia do tráfico, para você conseguir combater de fato. Porque é igual aqui. É aquele negócio, você prende o moleque por causa de tráfico, vem 3 para ocupar o lugar dele, porque ele não tem nada na vida dele. Então, o que eu perco? Vai perder a vida daqui a uns 5 anos, mas para ele, a visão dele é imediatista, né? Assim, muita gente criticou, né, esse estado aí de exceção, decretado lá, de exceção, lá no Peru, no Equador, desculpa, porque parece que ele foi eleito há pouco tempo e ele havia dito que ele controlaria, então, essa questão do tráfico, mas que não partiria para estado de exceção. E, obviamente, ele partiu. Mas lá, pelo que eu me informei, lendo, falando com pessoas que eu conheço do Equador, muita corrupção policial também. Olha, então, gente, é isso que eu ia colocar. Se ele não enfrentar essa questão da corrupção policial, ele pode botar o exército, ele pode botar quem ele quiser ali na rua, que vai fazer só o efeito cosmético e vai responder ao eleitor dele, porque ele assumiu o governo em maio, e ele disse assim, eu vou botar e vou acabar com o narcotráfico. Então, se ele não tomar medidas estruturantes ou estruturais, não vai resolver, Zezé. Você só acaba com o narcotráfico com o serviço de inteligência, com o combate à corrupção e pegando os cabeças. Senão, não adianta. E criando uma situação de bem-estar social para quem precisa, porque senão, larga a mão. Vamos lá, Rose. O que mais? Peraí, vamos lá. Olha, o Tange Negrão disse que o relatório da CPI excluiu o presidente de genocídio e de homicídio doloso e incluiu em crime contra a humanidade. Ora, o Estatuto de Roma considera os dois, genocídio e homicídio, crimes contra a humanidade. 6 por meia dúzia, e o Tribunal Penal Internacional também. A questão do crime contra a humanidade é que tem um leque mais amplo. Está previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional de 2002. E apesar de incluir genocídio e homicídio, vai além e pode pôr o presidente no banco dos réus. Eu preciso ver, eu não sei. Olha, é o seguinte, genocídio não é crime contra a humanidade. Você tem um monte de pessoas que foram enquadradas em crimes
contra a humanidade, você tem aquele pessoal da Bósnia, daquilo tudo que aconteceu. Ruanda, eu olhei ontem. Ruanda teve... crime contra a humanidade? O Gorbachev, sabe? O Gorbachev, o ex-presidente da União Soviética, quer ver aqui, ó, presidente... Mas ninguém foi condenado ainda por genocídio. Por quê? Porque genocídio, apesar da gente saber da história de Ruanda, saber da história lá da Armênia, sabe, os curdos, apesar de se saber, é muito difícil provar que políticas foram adotadas para você exterminar uma determinada raça, seja lá por que razão for, né? Então, é um negócio que não se fundamenta, que você pode até vir aqui e falar porque eu acho que é, mas tem embasamentos legais que classificam a coisa disso ou daquilo. Então, genocídio não rola, não vai rolar. E eles fizeram muito bem de tirar essa história do genocídio. E nem de longe é a mesma coisa que crime contra a humanidade. De jeito nenhum. Um monte daqueles nazistas foram condenados por crime contra a humanidade, foram julgados, né? Porque isso é uma coisa que é possível se provar, né? Agora, eles ainda tentando matar gay, matar cigano, matar judeu, matar... né? Ainda nem esses nazistas conseguiu fundamentar isso daí, porque é uma categoria muito específica, gente, muito específica. E é a mesma coisa do crime doloso, sabe? Doloso é você ter a intenção de matar. O que o Bolsonaro fez, vamos fazer, se morrer, morreu. O que não deixa de ser grave. É gravíssimo isso. Mas não é a mesma coisa. Desculpa, não é. Olha, o Celso Santos, ele disse que ele trabalhou por alguns anos em Coabs. E no passado, as Coabs, ao entregarem as chaves das novas casas aos seus respectivos moradores, o Serviço Social das Coabs fazia uma pequena palestra sobre cuidados com o imóvel, sobre vida em comunidade, coisas básicas, e também entregava um manual do morador com dicas sobre manutenção do imóvel. Era algo importante, mas infelizmente parece que hoje em dia isso não se faz mais. Foi o Celso. Celso, eu acho que faz sim. Eu sei que eu fiz uma matéria há uns 2 anos aqui na Coab de Campinas. A Coab, inclusive, levava esses cursos. Faz mais tempo, Rose. Faz bem mais tempo. 2 anos. Só 2 anos, não. Isso daí faz... Eu acho. Enfim, a Coab faz esses cursos quando entrega um condomínio, de convivência, de quais são as regras, de como conviver em coletividade, para poder transformar aquele lugar num lugar habitável e sem grandes conflitos, porque você tem muitos conflitos, né? Principalmente entre vizinhos, mas a Coab, pelo menos aqui de Campinas, fazia. Eu acho que está fazendo, eu também acho, como você, um serviço importante. Mas gastava gasta uma grana muito boa com esses cursos. Me lembro que era coisa assim, que a gente fez a matéria porque a gente lendo, 3 milhões, a gente falou, o que é isso dedicado para isso? O que é isso, né? Bom, o Carlos, ele dá bom dia para nós, como os outros também, está pedindo para que Deus nos abençoe. E ele diz o seguinte, amém, ele diz assim, quando é que estes políticos vão pagar pelas coisas erradas se até hoje ninguém pagou? E vocês ficam com essas conversas com essa conversa igualzinho a eles, e dando moral para eles, pelo amor de Deus. Ele sempre fala que o povo deveria cair na real, não comparecer nas urnas, nas eleições. Aí ele queria ver a cara do político porque... realmente não ia ter voto. Na verdade, acho que ele deve estar falando da CPI, que a gente falou, eu não sei do que ele está falando, enfim. Eu não sei, mas ele está dizendo que nós estamos iguais aos políticos. Conversa piada. O Carlos, Ave Maria, nem eu. Mas o que ele está propondo aqui, Zezé, o Carlos, é o seguinte, vamos mostrar a nossa... Boicotar. Vamos boicotar as urnas, é isso.
tá? Tá. Bom, a Sandra... Não vai rolar, né, Carlos? Não vai rolar de boicotar as urnas, pelo amor de Deus. Mesmo porque, se o cara tiver um voto, ele tá eleito, filho. Exatamente. A Sandra de Campinas, ela diz que, infelizmente, ela teve conhecimento de que muitos hospitais do interior do estado estão dando kit Covid. 3 da família dela receberam esse kit. Não tiveram melhora nenhuma. Sofreram por semanas com estes remédios ineficazes. E ela está dizendo aí, pedindo para que nós tenhamos um dia abençoado, para ela também, né? É isso, beijo para você também. Sandra, é isso. Sandra, tem, infelizmente, algumas unidades hospitalares, né, que tem deixado. Porque tem um Conselho Federal de Medicina que diz que o médico ele tem liberdade para receitar o que ele quiser, mesmo quando ele está sendo um cretino e irresponsável. Eu acho que é mais que isso. Eu conversei com médicos, Zezé, que atende UTIs em hospitais aqui de Campinas e que atende pacientes com Covid. Ele falou assim que é desesperador. Por quê? Porque o hospital não prescreve esse medicamento, aí os parentes, no desespero, vão e colocam o comprimido na boca do paciente entubado, paciente lá, né, não morrendo, mas entubado para poder ter um pouco mais de qualidade respiratória. E ele falou que eles tinham que conversar com esse parente para explicar, mas que eles enfrentavam assim, os parentes brigando, exigindo, pedindo. Então, mas no caso da Sandra... Então, mas no caso da Sandra, por exemplo, certamente ela não acreditava, e nem os parentes dela. No entanto, chegava lá, era o médico que vinha com essa conversa mole. Em relação a esses que eu fico muito passada, sabe? E quantas vezes nós ouvimos aqui relatos, mas o meu médico me receitou. Pô, cara... E não dá para fazer nada contra isso, porque o Conselho Federal de Medicina diz que o médico ele pode receitar o que ele quiser. Se você tiver com câncer e ele te der aspirina, tá bom também. É essa a sensação que eu tenho. É isso. Zezé, os meus ouvintes acabaram aqui. Não sei se você tem aí. Não temos ouvintes, mas eu quero... Começou a leitura do relatório? Deixa eu ver aqui se já começou. Dá uma olhada aí. Mas, gente, ontem a Petrobras... Vamos falar da história da Lava Jato. Eu acho que isso a gente tem que falar. O que da Lava Jato? Do Conselho. O quê? Do Diogo? Da Lava Jato do Rio? Do Rio, abrindo procedimento contra os procuradores. Do Rio de Janeiro, dizendo que eles vazaram, né, informações acerca de processo do Renan e tudo mais. Rose, isso agora, daqui para frente, é assim, entendeu? Existe um lado da sociedade, Rose, que ela, assim, eu sinto que ela quer mais que o pessoal da Lava Jato se ferre. Politizaram isso, pegou o Lula, ferrou, aí vem os outros deputados aí que também foram pegos e que falam ótimo, temos o PT agora também para brigar por nós e todo mundo que está aí com eles, né? E nessas daí, os caras, todos os corruptos se beneficiam, Rose. E todos vão ser punidos por ter ido para cima desses corruptos. Não vai ter jeito, Rose. Por um bom tempo. Meu Deus. Isso é uma volta. Dá um desânimo, pessoal, mas dá um desânimo de ver um negócio desse, Zezé. De você ver uma união de políticos e de conselheiros para poder... Porque assim, não, Zezé, eu estou falando... todo mundo, é de direita, de esquerda. O que eu estou falando, Zezé, é do Conselho Municipal, do Conselho Nacional dos Procuradores, que estão contra os procuradores lá de Curitiba, numa ação que foi pedida pelo ex-senador... Ai, meu Deus, me deu um branco aqui. Homero Jucá e o Edson Lobão,
dizendo que os procuradores teriam vazado informações deles, e o próprio conselheiro, que só teve um voto contrário, disse assim que isso é muito normal. Quando vai indiciar uma pessoa, um político, chama a coletiva e diz que vai indiciar. Assim, você percebe, Zezé, que não tem fundamentação jurídica para poder abrir procedimento contra os procuradores. Agora, pensa bem, você está punindo os procuradores do Paraná e você está ainda a favor de um Romero Jucá e de um Edson Lobão, que tem processos em que eles desviaram. Um desviou 9 milhões, outro desviou 5 milhões. Gente, que país Mas é isso daí é a pontinha só, esse desvio deles aí. Sim, é uma pontinha. Mas, Zezé, eu me pergunto que país é esse que você está punindo quem investiga e está indo a favor de quem rouba dos cofres públicos. Pois é, Rose, mas infelizmente é isso daí, nós vamos ver cada vez mais isso acontecendo. Pode se conformando, porque senão você vai morrer de desgosto. É isso. Rose, temos que ir embora. Ó, beijo pra você, beijo pessoal. Ó, amanhã, 10 horas aqui. Aí sim, amanhã já é quinta, viu, Rose Maria? Moçada, bom dia pra vocês. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Band